Olá, então, continuando a nossa resolução de exercícios do exame de fevereiro de 2014 da ANPAD, a gente agora vai resolver a questão número 4, vai começar por ela, tá bom? Então, resolvendo a questão número 4, vou começando a ler. Sejam P, Q e R três proposições lógicas que compõem as seguintes expressões. Expressão E1, P ou R e P ou Q. Expressão E2, não P ou R e Q. Os valores lógicos assumidos pela expressão E1 ou E2 independem do valor lógico da proposição P. E são os mesmos assumidos pela expressão, e aí você tem 5 opções. Repara só, se a questão disse para a gente que a expressão E1 ou E2 independe de P, significa que a variável P, a proposição P, desculpa, ela não vai influenciar no resultado final, ou no valor lógico final, da expressão E1 ou E2, tá? Da composição de E1 com E2. A ideia aqui vai ser a seguinte, a gente vai precisar usar uma equivalência, que é como se fosse uma distribuição, ou uma distributividade do conectivo OU, tá? Então, quando a gente tem P ou R e P ou Q, isso é equivalente a uma outra proposição, uma outra expressão. E aí, eu vou mudar de quadro para a gente poder ressaltar essa equivalência. E aí a gente já vai usar essa equivalência nesse exercício. Beleza? Então, estou mudando. Repara, a questão diz para a gente que a expressão E1 é P ou R e P ou Q. Essa é a expressão E1. A expressão E2, ela é não P ou R e Q. Legal? E aí, olha só, vamos lembrar aqui de uma que a gente viu um tempo atrás, que é o seguinte, quando eu tenho P ou Q e R, isso é equivalente a dizer, ou a escrever, P ou Q e P ou R. A ideia daqui é como se fosse a gente distribuindo esse P ou. O P ou vai distribuir para todo mundo. P ou Q e P ou R. E eles vão ser conectados pelo E que está aqui dentro. Tá bom? Então é como se fosse essa distribuição. Minha sugestão, caso você não acredite, faz a tabela verdade e comprova que as duas expressões são equivalentes. Tá bom? Então a ideia aqui é que a gente pode reescrever a expressão E1. Se você olhar bem a expressão E1, ela é exatamente o lado direito da minha equivalência. P ou Q e P ou R. Então a expressão E1 ela é equivalente a P ou Q e R. E aí quando a questão me diz que vai fazer a operação E1 ou E2, eu tenho, na verdade, isso aqui, ó. A expressão E1, ela é P ou Q e R. Tudo isso ou não P ou Q e R. E aí, você pode perceber que esse termo aqui, na verdade, ele está presente nas duas. Se ele está presente nas duas, é porque a gente vai poder dizer que
É como se eu colocasse essa expressão em evidência. O que vai sobrar? Vai sobrar o P ou, na verdade, o P. Vai sobrar o P daqui e o não P daqui, com esse ou. Então vai ficar P ou não P ou Q e R. Tá? E aí, por que a questão disse que essa expressão independe do valor de P? Porque tanto faz se o P for verdadeiro ou se o P for falso, P ou não P vai sempre ser verdadeiro, né? Porque no ou eu preciso só de uma verdadeira. Se o P for verdadeiro, já é ele. Se o P for falso, o não P vai ser verdadeiro. Então, o ou sempre vai dar verdadeiro nesse caso. Se o ou sempre dá verdadeiro, o resultado dessa expressão vai ser equivalente ao resultado de Q e R. Tá bom? Então, a expressão que resolve isso aí é a expressão Q e R. A opção letra B de bola. Legal? Próximo. Questão número 5. Um grupo é formado por 5 integrantes. Logo, dizer que no máximo 3 integrantes do grupo viajarão é o mesmo que dizer que... Repara, eu tenho 5 integrantes. 5 integrantes. No máximo 3 vão viajar. Então, viaja... Integrantes que viajam, vou botar aqui, número de pessoas que viajam. É menor ou igual a 3. Pode ser 3, beleza, mas é no máximo 3. Significa dizer que 2 não vão viajar? Não, porque eu poderia ter 3 não viajando, por exemplo. Letra B. A maioria do grupo não vai viajar? Não sei, porque se 3 viajarem, 3 é a maioria, e ainda não nega o enunciado original. C. 1 ou 2 integrantes não vão viajar. Não pode ser essa, porque se for um integrante não viajando, eu teria 4 viajando. E aí eu estaria furando essa premissa inicial. Essa premissa, né? Já é inicial. D de dado. 4 ou 5 integrantes não vão viajar. Não sei, porque pode ser que 3 viajem. E aí, se 3 viajam, 2 é que não viajam só. E a letra E. Pelo menos 2 não vão viajar. Bem, se eu tinha 5, no máximo 3 viajam. Então, no pior caso, 2 é que não viajam. E o grupo dos que não viajam pode ser maior que isso, né? Então, a opção letra E. Pelo menos 2 caras não vão viajar. Beleza? Próximo. Questão número 6. Sejam P e Q proposições simples. Denomina-se modus tollens a argumentação definida da seguinte forma. Se P, então Q. E não Q, então não P. Mediante a escolha de proposições P e Q convenientes, será um exemplo de modus tollens a argumentação. Qual a argumentação? E aí você tem 5 opções. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Deixa escrito aqui em cima o que é o tal do modus tollens. P, se P, então Q. E não Q. Isso implicando em não P. Essa é a montagem do modus tollens. Letra A. Se alguém tivesse vindo aqui, então os cães teriam latido ou o alarme teria soado. Presta atenção. Se alguém tivesse vindo, então isso aqui é o nosso P. Então, olha aqui, P, então Q. Tudo que vem depois do então é o Q. Os cães teriam latido ou o alarme teria soado. Deixa eu só apagar esse P aqui que ele ficou mal colocado.
O P está aqui. O Q eu vou fazer de outra cor para não confundir. Vou fazer de azul. O Q, ele começa aqui e vem até aqui. Tudo isso aqui é o Q. Para que seja um modus tollens, eu tenho que ter se P, então Q, e logo depois eu tenho que ter o não Q. Como é que eu nego os cães teriam latido? Ou o alarme teria soado? Tenho que negar a primeira, como aqui tem um ou, é a negação da primeira e a negação da segunda. Só que, na sequência, não tem nada disso, né? Ou seja, ninguém terá vindo. Esse ninguém terá vindo é lá a negação do P, tá bom? Então, essa letra A já está fora do que se chama modus tollens. Ela não obedece a essa mesma estrutura. Eu vou limpar aqui a tela, só para não ficar muito poluído. Tá? Analisando a letra B de bola. Letra B de bola. Se alguém tivesse vindo aqui, isso aqui, ó, é o nosso P. Então, os cães teriam latido ou o alarme teria soado. Fazendo de azul, de roxo. Isso aqui é o nosso Q. Os cães teriam latido ou o alarme teria soado. Logo depois que eu monto o se P, então Q, eu tenho que fazer o não Q. O que é não Q? Como é que eu nego esse roxo? Esse roxo tem um ou, né? Como é que eu nego ou? Eu nego a primeira e nego a segunda. Então, os cães não latiram, olha aqui, certinho. Nem o alarme soou. Então, o alarme também não soou, certinho. Neguei o quê? Se eu neguei o quê, qual é a conclusão global? Que vai ter a implicação do não P. A implicação do não P significa, então, o P é falso. Alguém tivesse vindo? Ninguém veio. Exatamente como está aqui. Então, ninguém veio aqui. Tá bom? Então, a única não, mas essa aí certamente já se encaixa na montagem do que a gente chama de modus tollens. Por descargo de consciência, vamos olhar as outras. Se alguém tivesse vindo aqui, então os cães teriam latido ou o alarme teria soado. De novo, a proposição Q começa aqui. Os cães teriam latido ou o alarme teria soado. Logo depois do se P, então Q, vem um não Q. Os cães latiram? Não, isso já não nega a primeira. Então, já está fora. Letra D de dado. Se alguém tivesse vindo aqui, então os cães teriam latido ou o alarme teria soado. De novo, os cães latiram. Então, já invalida a negação de que. E a letra E, se alguém tivesse vindo aqui, então os cães teriam latido ou o alarme teria soado. De novo, aqui começa a proposição que vem até aqui. Como o alarme não tocou e alguém veio. Começou bem. Como o alarme não tocou, é a negação dessa parte. Tudo bem. E alguém veio. Aí, nesse alguém veio, ele já está colocando a negação do... A negação não, já está reafirmando o P. No modus tollens não tem a reafirmação do P. Então, a letra E está furada. Furada. Beleza? Então, essa aí foi a questãozinha número meia dúzia. Legal? Vamos fazer uma pausa agora, para você respirar um pouquinho, absorver o que foi passado, e daqui a pouco a gente volta.